Mudando de assunto aqui, da água pro vinho, Bruno Henrique virou réu ontem, né? De novo. Na esfera Justiça comum, criminal, né? né, Na Ilan? justiça comum. Na justiça comum, exatamente, na justiça comum. E tem que ver o que vai acontecer no processo, né? Ele virou réu por estelionato na terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? Eles aceitaram a denúncia de forma unânime e aí ele virou réu nesse processo. E agora vamos ver o que vai acontecer em relação a isso, mas não acabou toda essa novela envolvendo o Bruno Henrique. Na comemoração, Ilan, do Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique, inclusive, falou que está pensando em se aposentar no ano que vem. Está Isso. pensando em encerrar a carreira, né, no final de 2026. Foi uma declaração até um pouco curiosa que ele deu. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2026 e ele manifestou esse desejo de pendurar as chuteiras. Não sei se toda essa situação também pode ter influenciado, né? Porque tudo que ele vem vivendo nesse período Um desgaste, não né? tem sido fácil para ele, um desgaste realmente. Algumas situações ficaram por um triz ali, né? Ele escapou no STJD, mas agora vai responder na esfera criminal. Enfim, mas foi curioso essa declaração dele. E tá com quantos anos, o Bruno Henrique? 34, vai fazer 35 Tá agora, novo dia ainda. 30 desse mês, tá? Agora eu ia E falar assim, exatamente sobre isso. a defesa dele vai recorrer, tá? Assim que for publicado, eu acho que ainda não foi publicado o acordão, mas assim que for publicado, a defesa dele vai recorrer. Ele faz 35 agora, dia 30 de dezembro. Eu exatamente ia comentar isso, que eu estava olhando aqui a idade dele. Eu acho que o Bruno Henrique tem lenha para queimar ainda. Tem. Que ele jogou bem essa temporada. Ele começou mal, ou não estava tão bem até uns 4 meses atrás, vamos lá. Não, ele começou bem, ele começou muito começou bem. bem, mas caiu. ele teve caiu. aquela queda em relação à coisa do julgamento, estava tendo toda aquela investigação, Isso. as notícias saindo. Ele ficou até sem jogar um tempo, né? O Felipe nem botava ele em campo, tava preservando ele muitas vezes. E ele estava visivelmente impactado, influenciado negativamente por tudo que estava acontecendo fora de campo. Mas ele terminou o ano muito bem. Eu acho que de 3 meses para cá, ele foi subindo gradativamente e terminou bem, bem demais. Fez gol, por exemplo, lá no gol, nos acréscimos contra o Atlético Mineiro, que acabou sendo um resultado importante para o Flamengo. Né? É um cara que gosta de jogo grande. Acho que foi um dos que melhor apareceu até no jogo contra o Palmeiras, lá na final da Libertadores, embora não tenha feito o gol. É um jogador que eu acho que se parar, vai parar meio que prematuramente, né, Garoni? É um dos maiores ídolos da história do Flamengo, sem dúvida alguma. O Bruno Henrique é um dos maiores ídolos da história do Flamengo, por mérito pelo que fez em campo, o que faz sempre. Eu acho que tem muita lenha para queimar, muita lenha para queimar. Tem que ver se ele quer, né? O quanto que vale a pena para ele. Esse acho que acaba sendo um debate muito pessoal, né? Não sei quanto que o Bruno Henrique tem de grana parado, quanto que ele tem de investimento. Ele tem um pouquinho, tem um pouquinho mais que a gente. Menos que a gente, mas ele tem uns trocados lá, tem umas economias. É porque tem gente, outro dia a gente estava falando sobre o Nenê, né? O Nenê gosta de. O Nenê, se deixar, o Nenê vai jogar até os 60. Enquanto alguém estiver botando mas ele não tem 60 ainda, frente, não? Tem. 63. Vem, né? 63. Mas o Nenê, se deixar, ele vai jogando porque ele gosta daquilo, ele gosta do clima, ele gosta de estar no estádio, ele gosta de ver o torcedor. Mas nem sempre é assim. Nem sempre. Às vezes o corpo sente mais, um tem um pouco mais de lesão. O Bruno Henrique tem filho pequeno. Então, assim, eu acho que é uma decisão muito pessoal, o Bruno Henrique, né? Agora, já que hoje a gente entrou no modo fofoca aqui. O Bruno Henrique, vocês, eu não gosto de fofoca, não. O Bruno Henrique está envolvido em um outro processo, né? Então, assim, é mais um desgaste. Eu vi esse. Você viu esse? Então, é um processo de reconhecimento de paternidade, né? Então só botar a criança para dar entrevista. Depois da entrevista do filho dele. O problema é que fala igualzinho a ele. É da mesma época do filho dele, né? A criança foi da mesma época. Esse é o grande problema aí, garoto. Então, não é o único problema, né, Raíssa? Mas é um problema a mais. Claro. É um problema a mais, não é o único. Né? É isso. Rapaz. Exatamente. Então é mais um desgaste, né? Mais um processo que ele vai ter que responder, mais um desgaste. Isso tudo, obviamente, acaba impactando na cabeça do atleta, na parte psicológica. Não tem como não impactar. O extracampo, ele impacta muito. Então, assim, deu para notar o Bruno Henrique um pouco desgastado nesse sentido. Muito feliz
pelo final da temporada, por tudo que aconteceu, aliviado por ter sido livre, né, da suspensão no STJD, que ele não foi absolvido, né, vai lembrar que ele pagou multa e toda aquela situação, mas livre por não ter que cumprir suspensão, e aí agora vem esse processo na esfera criminal e também essa questão extracampo aí com as Assim, crianças. em relação à possível aposentadoria do Bruno Henrique, acho que tem uma coisa também que pesa, que eu falei, o Bruno Henrique é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele teria que jogar, acho que ele talvez esteja entendendo que ele tem mais um ano para dar ao Flamengo, em alto nível, dentro do que o Flamengo cobra de um jogador, do que precisa de um jogador do nível dele, do impacto que ele tem. Então talvez ele saiba que o ciclo dele no Flamengo esteja encerrando, e ele não quer também voltar para outro time, jogar em outro time do Brasil, até pelo, talvez, a ligação que ele construiu com o Flamengo. Ele não é um jogador que vai ter um mercado aos 35, 36 anos de idade, seria o fim do ano que vem, para jogar fora do país. Então, eu compreenderia, assim, se ele quisesse encerrar como um ídolo do Flamengo, jogando esse tempo todo, essa reta final de carreira dele, que não foi reta final, mas esses últimos anos da carreira jogando só pelo Flamengo, sem ter que ficar depois pipocando 6 meses num time, 6 meses no outro, um ano ali, só para prolongar uma carreira que ele entende que talvez já tenha valido a pena, e com certeza valeu. Mas no Brasil ele teria bastante mercado, né? Talvez não em Palmeiras, né? Enfim, não na primeiríssima. Você acha que talvez o Palmeiras pegasse? O Atlético Mineiro, eu acho que o Palmeiras não mais. Acho que o Palmeiras não mais. Mas não, assim, o Atlético Mineiro é um clube que volta e meia demonstra interesse nele. Né? O Atlético Mineiro é um clube que volta e meia demonstra interesse nele. O Bruno Henrique, quando era mais novo, quando era criança, era torcedor do Galo, também sempre fala de um carinho que ele tem pelo Atlético. Mas, assim, a história que ele construiu no Flamengo, a idolatria ele construiu, é muito difícil depois, já na reta final, finalzinho da carreira, você ir para outro clube, ter que construir tudo de novo. Às vezes o jogador também fica cansado, porque jogar no Flamengo, nesse Flamengo desses últimos anos, também é uma pressão do caramba, né? Esses jogadores passaram, o Bruno Henrique chegou em 2019, passou por muitos momentos bons, mas também passou por muitos momentos ruins, de cobrança, de desgaste, mesmo conquistando tantos títulos. Às vezes eu converso com alguns jogadores, eles falam, cara, não dá nem pra gente desfrutar, porque a gente conquista e já começa o próximo ano. Eu lembro de uma situação em 2023, que em 2022 o Flamengo ganha a Copa do Brasil, ganha a Libertadores e começa o ano perdendo tudo. Perde Supercopa, perde Recopa, perde Carioca e uma pressão, uma situação. Então é difícil. Eles falam, aqui no futebol brasileiro, nos grandes clubes, você às vezes não tem nem tempo para desfrutar. Então, às vezes chega nesse momento da carreira e o Bruno Henrique pode pensar, poxa, quero desfrutar um pouquinho agora. É isso aí. Bom, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas fora de campo, a vida dele não está muito tranquila, não. Se tornou réu por estelionato.